Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, sobre os adjetivos da língua inglesa, não é? Os adjetivos, características dos adjetivos. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, vocês me falam se está bom, tá? Se dá para vocês verem. Tá dando para ver, assim, desse tamanho? Sim, sim. Ok. Então, os adjetivos e também tudo aquilo, todas as características, semelhanças e diferenças dos adjetivos da língua portuguesa e da língua inglesa. Tranquilo? Bem, primeira coisa que a gente vai relembrar sobre os adjetivos, que adjetivo é que tipo de classe de palavra, hein? É a palavra que caracteriza, vamos colocar assim, não é isso? Dá característica. Isso, que caracteriza, que dá característica ou qualifica o nome. É isso? Coloca o daí, professor, Opa, depois do quê? é pela, ou qualifica, não precisa do dar, não precisa. É a palavra que caracterizar, desculpa. Caracteriza ou qualifica, eu sou assim mesmo, hein? Fazer ao vivo é mais difícil. Peraí. Então lá. Então isso aqui todos nós já sabemos, certo? Então tanto no português, no inglês, qualquer língua, o adjetivo ele serve como um qualificador. Ele serve como a palavra que vai dar característica para o substantivo, ou seja, para os nomes. E tem algumas peculiaridades em relação aos adjetivos na língua inglesa. Por exemplo, se você for pegar o adjetivo na língua portuguesa, nós podemos dizer que o adjetivo no português, ele é uma palavra variável, ele é uma palavra variável. Ah, professor, variável em quê? Ele varia em quê? Em gênero, número e grau. Isso na língua portuguesa, não é? Pergunta para vocês. Vamos ver aí quem fez a tarefa de casa. O adjetivo na língua inglesa, ele é variável em gênero, número e grau? Não, Não. 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 Por quê? porque ele é o mesmo. Se eu for falar, tipo assim, essa caneta é bonita. This pen is beautiful. Aí eu vou falar assim, esse computador é bonito. This notebook is beautiful. É tudo. Então, gênero e número não se aplica, não é? Não, não. Nem gênero, nem número, nem substantivo feminino, masculino. É a mesma coisa para sempre. Isso. Bom exemplo que você deu aí. Porque se eu for falar assim, olha, vamos supor que eu tenho aqui o adjetivo intelligent. Ó, intelligent é um adjetivo. Então, quer dizer, inteligente, né? Se eu quiser falar garoto inteligente, eu vou falar intelligent boy. Se eu quiser falar garotos inteligentes, eu vou falar intelligent boys. Então, na verdade, o que vai variar em número aqui vai ser o substantivo e não o adjetivo. Perceberam? Então, essa é uma jogada que eu queria que vocês prestassem atenção, porque é isso mesmo, ele não tem variação em gênero e número. Por quê? Quem vai variar em gênero e número será o substantivo que está acompanhando esse adjetivo, certo? Aí, se eu quiser usar no feminino, se eu quiser usar no feminino, ó, o corretor fazendo gracinha. Se eu quiser usar no feminino, ó, garota inteligente, intelligent girl, né? Garotas inteligentes, intelligent girls. Agora, se eu falo numa frase, olha, os adjetivos, vou até colocar essa OBS aqui. Os adjetivos na língua inglesa, eles vão ser usados em duas situações. Né? Os adjetivos
na língua inglesa serão usados em duas situações principais, vou colocar assim. Ó, primeira delas, antecedendo o substantivo ao qual se refere, ou após verbo de ligação. Vocês lembram em português quais são os verbos de ligação, gente? Vocês lembram quais são os verbos de ligação? Vamos ver quem lembra aí. Sim, Hã? sim, ser, estar, parecer, ficar, continuar, comparecer, tornar, virar, viver, andar, encontrar. Aham. Viver no sentido de estar, né? Tipo assim, eu vivo feliz, né? Tipo, eu estou feliz. Então, Isso. viver no sentido de estar. Beleza. São esses mesmo. Então, após o verbo de ligação, eles vão vir no final da frase, e aí, no final da frase não, depois do verbo, só que ali ele vai funcionar como predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É aquela palavra que vai qualificar o sujeito. Então, se eu falo assim, that girl, usando o mesmo adjetivo, ó, that girl Professor, is intelligent. Olha aí, ó, de novo o bicho aqui, ó. That girl is intelligent. Então, nesse caso, nós temos aqui o sujeito, olha, sujeito. Temos aqui is, né, que é o verbo, no caso de ligação, é o verbo estar, né, ser, estar. Intelligent é o predicativo do sujeito, é o adjetivo que faz a função de predicativo, porque ele está qualificando quem? O is ou girl? Tá vendo só? Então ele está sendo um qualificador. Ah, professor, mas ele não está vindo antes do nome. Nesse caso não precisa, porque ele está vindo após o verbo. Então ele funciona, fala assim, ó, você é inteligente, ó. O inteligente está vindo no final da frase, mas ele está qualificando o sujeito você. Viu só? Oi. O is, é para professor, ele é anotar, o quê? Hã? é para anotar o que você está fazendo aí, escrevendo? Ah, vocês podem tomar notas aí, e anotar as dúvidas e depois ir perguntando também. Tranquilo, gente, Professor, quanto às características do adjetivo? Oi. o Straight Girls é o sujeito, né? Tati, sei lá. Isso, aqui é o sujeito, ó. E o is Ó, é vou qual? o is é o verbo ser, né? E aqui, ó, é o adjetivo, não é? Intelligent não é adjetivo? Só Sim. que aqui ele vai fazer o papel de predicativo. Por que predicativo, professor? Porque a função dele dentro dessa frase é dar qualidade para esse sujeito. É uma garota qualquer? Não. É uma garota inteligente. É um garoto qualquer? Não. É um garoto rico, por exemplo. Tá vendo? Então ele está dando predicativos, né? Ele está dando qualidade. Predicativo significa qualidade, tá? Se eu pergunto assim, Ana Clara, me diga aí alguns dos seus predicativos. Aí você me diria o quê? Travou para mim, professor, repete. Se eu falo assim, Ana Clara, me diga aí alguns dos seus predicativos. Inteligente. Ah, Alana, me diga aí um predicativo seu.
Rui, me diga um predicativo seu também. Uai, cadê o pessoal? É, tô vendo. O pessoal tá Sumiu, né? dormindo ainda. Cadê o povo? Então, vocês perceberam? Toda vez que eu perguntar de predicativo, Eric, um predicativo seu. Gente boa. Ah, simpático, né? Tá vendo? Toda vez que eu perguntar de predicativo, vocês vão me dar um adjetivo como resposta. Então, tá vendo como os adjetivos fazem o papel de predicativo do sujeito? Então, eu falo assim, ó, Ana Clara é inteligente, Eric é simpático, é legal. Tá vendo? São predicativos daquele sujeito na frase. Agora, eu tenho essa frase aqui também, ó. Ana and Eric are, plural, não é? Plural. Intelligent students. Olha, nesse caso aqui, está aqui o verbo de ligação, só que dessa vez eu fiz uma outra estruturação. São estudantes inteligentes, ó. Então Você aqui utilizou o verbo to be. é o verbo to be, novamente, não é? Só que dessa vez o adjetivo, ele veio precedendo o substantivo. Olha, substantivo students, precedido pelo adjetivo intelligent, e aqui no caso ele está flexionado em número, não está? Ou seja, está no plural. Então, quem é que foi para o plural? O adjetivo ou o substantivo? O substantivo, porque adjetivo não Substantivo. tem plural. Exatamente. Vamos dizer que o plural já está embutido nele, né? Que ele acompanha aquilo que o substantivo mandar, né? Ele acompanha, Sim, ele mas segue. aí a gente também tem que lembrar que, dependendo da forma da frase, o adjetivo vai mudar sim. Como a gente tem nos comparativos de superioridade e Ah, igualdade. não, calma lá. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque na hora que eu comecei, eu ficava com isso na cabeça, o adjetivo não muda, o adjetivo não muda. E eu vi que na aula, se não me engano, eu acho que fiz ontem Não, é por isso as que eu atividades e perguntei. muda. Eu Aí eu falei, perguntei meu Deus do assim, céu, se eu fosse fazer isso, eu ia fazer tudo errado, porque eu não olha ia nem aqui, mudar o vocês adjetivo. lembram que eu perguntei no início da aula assim, olha a pergunta. Todos os movimentos são friamente calculados. Eu perguntei assim, gente, o adjetivo na língua inglesa, ele varia em gênero, número e grau? O que foi que vocês me responderam? Lembra o que vocês me responderam alguns minutos atrás? Não. Nossa, nessa Não. o professor calculou e foi maldoso. Vocês falaram assim, não varia. Eu falei assim, aí eu disse, é certo, em gênero e número ele não varia. Eu não tinha falado nada de grau. Perceberam que a questão do discurso? Como é que a questão está nos detalhes? Por quê? Porque em grau ele varia. Entendeu? Em grau ele vai variar. Então ele não vai variar nem em gênero e nem em número. Por quê? Gênero e número vai ficar a cargo do substantivo, certo? Vai ficar a cargo do substantivo. Mas em grau ele vai variar. Ele vai mudar de acordo com aquilo que você estiver falando. Então vamos lá, só para a gente fechar essa primeira rodada. Cite então duas diferenças entre os adjetivos do português e do inglês. Se eu perguntasse no próximo fórum, cite lá duas diferenças entre os adjetivos do português e do inglês. O que vocês Uma colocariam? diferença é que, de acordo com o gênero e número, eles não mudam, os adjetivos não mudam. E outra, agora em mente, eu não sei. Então, quer dizer, os adjetivos em inglês, eles vão acompanhar o substantivo correspondente, não é isso? É isso aí que você quis dizer? Isso. Eles vão variar conforme o substantivo dele,
né? Se o substantivo estiver no singular, ele também vai Na dar língua uma... portuguesa, porque na Isso. inglesa não. Isso. Agora, no inglês, ele vai permanecer, olha. Se eu tiro esse S aqui e fica student, o adjetivo permanece intacto. Por quê? Porque ele já significa. Ele vai de acordo com aquilo do que o substantivo regrar. Entendeu? Então, graus dos adjetivos agora. Graus dos adjetivos. Em grau, ele varia. Então, para os graus dos adjetivos, nós temos o grau comparativo, e temos o grau superlativo. Certo? Comparativo e o superlativo. Por sua vez, o grau comparativo, ele se divide em 3. Comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade, e o comparativo de superioridade. Olha aí. Tranquilo? Os superlativos, eles vão ser o superlativo de superioridade e o superlativo de inferioridade. Certo? Então, quando a gente fala do grau do adjetivo, grau comparativo. Vamos começar por esse. Quando eu quero comparar duas pessoas, duas coisas, dois elementos, né? Então, eu vou colocar na frase a que nível esses elementos estão. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do grau comparativo. Eu falo assim, eu quero dizer que duas pessoas ou duas coisas estão no mesmo nível em relação àquela qualidade. Então, eu vou usar o comparativo de igualdade. Certo? Que é o as. Eu falo assim, Maria é tão inteligente quanto Sara. Ó, então vou dar um jeito de colocar a frase com todo mundo aí, hein? Maria é tão inteligente quanto Sara. Olha, eu estou fazendo no mesmo nível, não estou? Ó, ninguém é mais do que a outra e ninguém é menos do que a outra. Elas são iguais. Em qual critério? Qual critério nós estamos analisando? Inteligência. Inteligência. Então, para fazer o comparativo de igualdade, gente, vou começar pelos mais tranquilos até o mais enjoadinho, tá? Para eu fazer o comparativo de igualdade, eu vou ter que usar as palavras comparativas, certo? Como é que seria, então, o comparativo de igualdade? Eu vou usar as, que é a primeira palavra comparativa. As aqui, ele significa tão ou tanto, certo? Aí eu vou usar também aqui, também o adjetivo em questão. Adjetivo em questão. E, novamente, eu vou usar as, só que dessa vez o as aqui, ele vai significar quanto. Beleza? Trocando em miúdos. Então, vou dizer, Maria é, como é que é o é? Ora, Isso, terceira pessoa, não é? Terceira pessoa. Ó, Maria é tão
as, inteligente, o adjetivo, quanto As Sarah. is Sarah. Pronto. Comparativo de igualdade realizado. Ah, professor, mas se eu quiser colocar uma negativa aí, hein? Como é que fica para negar o verbo to be? Nós já vimos isso lá no passado, não vimos? Not is. É not is ou is not? Peraí. Is not. Not. Is not. Então seria, não é o caso, né? Não é o caso verdadeiro, mas seria A is not intelligent as B, por exemplo. Tá? Is not as intelligent as B. Agora, se fosse uma pergunta, início de frase, lembra lá? Com o verbo to be? Is Maria. Coloca na frente o to be, né? Lembra que o to be tem uma vida própria, ele mesmo faz suas perguntas, ele mesmo faz a negativa de si próprio. Lembra lá? Se eu falo assim, ó, nossa, isso aqui dava briga quando eu morava em Minas, ó. Por exemplo, ó, Cruzeiro, não vou falar dos daqui não, is as good as Atlético. Nossa, isso dava uma confusão na hora que eu colocava essa frase, porque metade, era meio a meio, né? Metade da sala era Cruzeiro, metade era Atlético, né? Mas aqui não tem esse problema, eu posso usar essa frase. Aqui seria Vasco e Palmeiras agora, né? Ó, Flamengo e Palmeiras, né? A briga de quem é melhor, né? Não, professor, é Vasco e Flamengo. Vasco e E Palmeiras. Flamengo? Mas aí não tem comparação mais, não, é? Já teve. Também falo isso. Aí é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras. Pois é, por isso que nem Cruzeiro e Atlético não dá mais, Vasco nem sabia? se escuta falar mais. Vasco é melhor que o Flamengo. E eu falo isso. Aqui, vocês sabiam que nem Cruzeiro e Atlético tá dando mais para comparar? Mas lá, eu saí de lá antes do rebaixamento, né? Aí o pessoal ficou meio... Não, antes, não, foi um pouquinho depois. Mas aí depois veio a pandemia, não deu nem para brincar com os meninos, né? Mas tranquilo, gente, o comparativo de igualdade? Então, o comparativo de igualdade, o que vocês têm que fazer? Vocês vão usar as palavras comparativas de igualdade, né? Que no caso aqui é as, o adjetivo e as. Professor, para todos os adjetivos? Sim, para todos os adjetivos, a comparação será feita da mesma forma, na igualdade. Eu não entendi como é que faz a pergunta. A pergunta? É. A pergunta é assim, quer ver? Ó, vou pegar essa última. Ó. O verbo to be, essa aqui é uma frase afirmativa, não é? Sim. O verbo está aqui, ó. O verbo to be está aqui, ó. Coloquei ele em verde. Então tá aqui, Cruzeiro is as good as Atlético. Então, se eu quero perguntar, eu vou perguntar assim, ó, is Cruzeiro as good as Atlético? Qual que seria a resposta natural? No. I don't know. It is not. Se você for ir mantendo, isso aqui já dá briga. Se for para mantendo, já dá briga. Tem gente que já vai discordar, né? Então, ó, ao invés de fazer uma afirmação, agora eu fiz uma pergunta. Tá vendo aqui? Aqui eu fiz uma afirmação. Ó, Cruzeiro is as good as Atlético. O Cruzeiro é tão bom quanto o Atlético. Na segunda frase, eu coloquei
Is Cruzeiro as good as Atlético? Resposta curta, no, it's not. Mas aí você poderia complementar. E aí, ao complementar, você poderia complementar também usando um comparativo de igualdade. Cruzeiro is not as good as Atlético. O Cruzeiro não é tão bom quanto o Atlético. Viu só? Então, nós fizemos aqui os 3 tipos de frase. Uma afirmativa, uma interrogativa e uma negativa. Foi bom até que a gente revisou aqui as frases com o verbo to be, né? Gente, tranquilo o comparativo de igualdade? Alguma dúvida? Super tranquilo. É 5 minutos mesmo, né? Sim, sim. Então, vamos passar para o próximo. Então, nós falamos que tem 3 comparativos, não tem, ó. Nós estamos vendo aqui os comparativos. Então, o de igualdade já foi, né? Igualdade nós já vimos. Então, agora nós vamos ver o de inferioridade. Ó, inferioridade. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, fazer o enunciado para ele, ó. Comparativo de inferioridade. Ó, inferioridade. Gente, para fazer o comparativo de inferioridade de todos os adjetivos, mais uma vez nós vamos usar as palavras comparativas. Só que dessa vez, as palavras comparativas de inferioridade. Eu vou usar a palavra comparativa less, que significa menos. Olha. Vou utilizar o adjetivo em questão, não importa qual, o adjetivo em questão, e vou utilizar também a palavra than. No caso aqui, essa palavra significa do que. E aí? Tranquilo nessa? Funciona do mesmo jeito. Então, se eu falo assim, vamos lá. Brazil, ó, Brazil is less populous than China. Brazil is less populous than China. Ó, o Brasil é menos populoso do que a China. Ah, professor, mas não está faltando nada aí, não? Não está faltando a, que seria o de? Não. Antes de nome próprio, nós não usamos artigos na língua inglesa. Isso aqui é uma das características, tá, gente? Então, no português, a gente fala assim, a Maria, a Ana, o Rui, a Sara, o Eric, a Jamile. No inglês, não, você já usa direto o nome. Então, se é nome próprio, você não usa artigo antes. Então, é Jamile, é Sara, Eric, Brasil, Argentina, China. Ah, pessoa, mas tem países que usam, né, o artigo. Sim, alguns países, quando ele tem sentido de plural. Por exemplo, os Estados Unidos, aí pode. O Reino Unido, não é plural, mas é um conjunto de países, não é? Então, aí, nesse caso, você vai usar o artigo. Fora isso, não. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, sujeito da frase Brasil, né? Primeiro elemento. O verbo, que no caso é o verbo to be. Temos aqui a palavra comparativa, a primeira palavra de comparativa de inferioridade, e aqui temos a segunda.
Então, aqui está a estrutura, ó. Aqui está a estrutura. Less, o adjetivo em questão, mais than. Para fazer a pergunta, como é que seria a pergunta para essa frase? Se eu quisesse perguntar, o Brasil é mais populoso do que a China? Como é que ficaria a pergunta dessa frase? Is Brazil less populous than China? Isso. Is Brazil less populous than China? Interrogação. Agora, se eu fosse negar, como é que seria? Brazil isn't less populous than China. Isso aí. Viu só? Isso não, professor. Oi? Isn't Brasil é a abreviação de Isn't not. é a abreviação, ou is not. Ah, Né? tá. Eu não ouvi, eu só ouvi só isso. Desculpa. É, isn't. É porque é bem fraquinho esse not aí, quando ele está abreviado, né? Brazil isn't. Ah, sim, desculpa, eu não ouvi. Vamos fazer uma polêmica agora aqui. Quem que vocês querem que coloque primeiro? Messi ou Neymar? Nossa, professor, aí os meninos vão pirar. Vou mexer no vespeiro aqui, né? Vamos lá, vamos ser um do advogado do diabo aqui, né? Ó, Messi is less famous than Neymar. Gente, tem os elementos para um comparativo de inferioridade aqui? Tem todos os elementos? Sim, o less e o than. Tem, ó. Less é a primeira palavra comparativa de inferioridade, tá aqui. O adjetivo tá aqui no meio, ó. E o than, que é o do que, também tá aqui. Se eu fosse fazer a negativa, seria Messi is not less famous than Neymar. E para fazer a pergunta seria is Messi less famous than Neymar? O is vem na frente quando a gente vai fazer a pergunta, então. Isso, o verbo, ó, é igual aqui, ó. Tá vendo? O verbo pula para frente. Ó. Quando é o verbo to be, né? Ele mesmo é que faz a sua autorregulação, né? Então, ele mesmo que faz a pergunta, ele mesmo é que puxa a negativa, não é? Olha lá. Viu só? Agora, vamos lá. Duas atrizes aí, gente, para mim, rapidinho. Que eu tô por fora dessas mais famosas. Ah, vamos colocar Marina Rui Barbosa, que é a única que eu lembro. Marina Rui Barbosa. Fala outra aí. Bruna Marquezine. Agora vai. Ó, quer ver outra confusão? Ah, tem a Bruna Marquezine. Eu sou tão desligado desse pessoal. Marquezine. E aí, gente, concorda ou discorda? Quem inverteria a frase aí? Quem inverteria a ordem dos elementos? Tem todos os elementos comparativos de inferioridade aí? Tá certinho? Tecnicamente a frase? Não estou dizendo quanto a concordância e a discordância, não. Mas tecnicamente está certo? Tá. Ó, Sim. Tá sim, primeira porque tem o palavra less e comparativa. o than. Isso, less, adjetivo no meio e than. Professor, isso aí é para qualquer adjetivo na inferioridade?
Sim, qualquer adjetivo na inferioridade, você vai usar essa estrutura, certo? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa cá no chat. Eu tenho que sair aqui da tela que eu estou. Vamos lá. Os caras os cara dando aqui a... Discordo não, faço protesto, Arthur. No caso do Messi, ou Arthur? O que o Henrique colocou lá? Ribagol? No caso das atrizes. Você inverteria a ordem, o Arthur? Entendi. Eu também inverteria, tá? Particularmente, eu inverteria também. Concordo com você. Mas ali é só para mostrar para vocês que a questão dos comparativos, né? Eu poderia perfeitamente colocar a Bruna aqui e Marina aqui. A ordem da estrutura aqui ficaria a mesma, tá vendo? Então aqui não mexe. Fica a mesma coisa, porque você vai ter que usar essa estrutura aqui para fazer inferioridade, certo? Agora vamos para o comparativo de superioridade. É o último comparativo que a gente vai ver, né? Comparativo de superioridade. Eu vou colocar uma série de adjetivos aqui para a gente poder dar uma analisada. Ó, eu vou colocar aqui o adjetivo interesting. Eu vou colocar o adjetivo tall. Vou colocar o adjetivo nice. Vou colocar o adjetivo expensive. Vou colocar o adjetivo cheap. Vou colocar o adjetivo spicy. Vou colocar o adjetivo heavy. Vou colocar o adjetivo... Better é um adjetivo, né, professor? Better. Não, calma lá. Vou colocar o adjetivo good. Então, em sua homenagem aqui ao good. Vou colocar o adjetivo bad. Vou colocar o adjetivo... Deixa eu pensar um aqui. Beautiful. Vou colocar o adjetivo... deixa eu colocar um outro aqui. Que ele vai entrar onde eu quero aqui Não, é porque tem um exemplo aqui que eu vou usar depois como exemplo. High. Adjetivo high. Vou usar o adjetivo boring. Vou usar o adjetivo disgusting. Deixa eu ver mais um ou dois aqui para a gente complementar. Usa o far, professor. Você usou o bad, Qual? usou o good. O far. O far? Sim, far. Uhum. Não, é porque eu estou tentando lembrar um outro exemplo aqui. Mas tudo bem. Eu acho que aqui já dá para a gente tirar aqui os exemplos. Vamos lá, gente. Lá no comparativo de igualdade e de inferioridade, como é que a gente fez os comparativos? Qual foi o método que a gente usou? Acrescentar as palavras comparativas aos adjetivos, não foi? Não foi isso?
Sim ou não? Foi, né? No comparativo de superioridade, a gente vai ter que fazer uma coisa antes de dizer o comparativo dele de superioridade. Nós vamos ter que classificar se o adjetivo é uma palavra grande ou se é uma palavra pequena. É um adjetivo grande ou é um adjetivo pequeno? Então, primeiro, antes da gente fazer o comparativo, a gente vai ter que fazer essa distinção. Se é um adjetivo grande ou é um adjetivo pequeno. Certo? Por quê? Porque a regra para você fazer o comparativo de superioridade de um adjetivo grande é uma. Para você fazer a superioridade dos adjetivos pequenos é outra. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se o adjetivo é grande ou pequeno? Mais de 2 sílabas, ele é considerado grande. Tá? Ele é considerado uma palavra grande. Certo? Ah, professor, tem adjetivo que pode parecer grande, mas na verdade ele é pequeno? Sim, pode. Pode parecer pequeno, mas na verdade ele é grande? Pode, mas são poucos. Aí eu vou falar com vocês quando tiver essa exceção. Mas no geral, é assim que funciona. Por exemplo, interesting é um adjetivo grande ou pequeno? Grande. Grande. Uma palavra grande. Tem mais de 3 sílabas, né? Tall. Pequeno. Pequeno. Nice. Pequeno. 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 Expensive. Grande. 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 Ó, adjetivos grandes. Expensive é o que mesmo? Grande. Adjetivo grande. Relacionado Não, a sim. dinheiro. Caro. Caro. Cheap. Pequeno. Pequeno. Barato, né? Spicy. Pequeno. 3 sílabas, né? É. Ou não? Spicy. Esse aí é de 3 sílabas? Ah, aí que tá, hein? E aí? Spice. Acho que sim. Pequeno. Heavy. Aham. Heavy. Spice é o que mesmo? Eu ia falar espaço, mas é não. Spice, qual que é o significado? Vamos ver se vocês estão bons de memória aí. Hã? Picante. Picante, apimentado. Uhum. Heavy. Pequeno. É pequeno. Significado dele. Ah, vai ser muito difícil não, professor. Saudável. Hã? Pesado. Pesado. Heavyweight, lá no peso pesado, né? Lembra lá na luta? Vamos agora à disputa dos pesos pesados, né? Heavyweight. Tired. Pequeno. 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 Pequeno? Não, grande. Uai, mas e O D. Não foi. Não tô falando. É porque, gente, é assim, a separação silábica na língua inglesa é um pouquinho diferente da nossa. O nosso método é o método fonético, não é? Já o método na língua inglesa é quando cada vogal é uma sílaba. Cada vogal é... Mas, quer dizer, se nem os americanos gastam tempo com essa contagem, assim, minuciosa, não vamos ser nós aqui que vamos entender agora essa metodologia, né? Porque aqui o objetivo é outro. A gente aprendeu os comparativos. Mas eu não falei que tem adjetivo que tem aparência de pequeno, mas na prática ele é grande? Não falei lá no início? Né? Então, esse exercício aqui é bom mesmo, só para a gente ver que isso na prática acontece.
Good. Pequeno. 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 Isso aqui não tem dúvida. O tired é o que mesmo? É grande. É grande, mas o significado? Cansado. Cansado. Good é bom, né? Bad. Mal. Pequeno. Triste. Hã? Mal. Mal é bad. Mal. Pequeno. Ah, eu acho que você está confundindo com sad, não? Ah, é Vamos verdade. colocar ele aqui. É isso aqui, ó. O opposite dele, the opposite, happy. Ou, você poderia usar glad também, né? Satisfeito, ou joyful. Joyful, ó, seria alegre, regozijante, né? Tá aí, vamos colocando aí para aumentar a lista. Depois vocês vão anotando aí. Vamos lá. Beautiful, Grande. grande. High, Pequeno. 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 Boring, Grande. disgust. Boring é o que mesmo? Tá googando aí, né? Estão googando aí? Entediante. É, chato, entediante, tedioso, né? Uhum. É grande. E disgusting. Grande ou pequeno? Grande. Grande. Significado? Nojento. Nojento. Isso. Asqueroso, né? Grande. É grande. Far. Pequeno. Pequeno. Big. Pequeno. Pequeno. Significado? Grande. Big é Grande. grande. Grande? Ele é pequeno no tamanho, mas grande no significado, né? Não, isso. Né? Small. Eu falo. É pequeno, né? Não, é. Não, é grande. E significado também é pequeno. Vocês concordam? Todo mundo de acordo? Não. No tamanho da palavra, ele é? É grande. E o significado é pequeno. Ele é Eu acho que pequeno. ele é pequeno. Ele é É pequeno. pequeno isso. Ele é pequeno. E no significado também ele é pequeno. Tá certo. Uhum. Eu fui pelo português. Professor, Oi. aí no small aí, smile, isso, como é que fala? Do small? É, aí é 4 sílabas? Quantas sílabas tem aí? No small, 2. 2? Uhum. Por quê? Sobe lá em cima. No small. Peraí, deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Aqui, small. É 2, né? Ah, por quê? É contado os 2 sons vocálicos, né? Porque é igual lá no Tyrant, o que significa, eu esqueci o significado dele. Tired. É, Tired. ele é 3 sílabas, porque o D tem um som próprio. E ele não está Mas conectado. não vai muito nessa, não. Não vai muito nessa, não. Tenta, sim, pensar agora, nesse momento. Pensa assim, esse adjetivo é grande, esse aqui é pequeno. Por enquanto. Para os nossos objetivos, entendeu? Porque senão a gente vai rodear o assunto, rodear, e não vamos chegar a uma conclusão que seja proveitosa agora. Entendeu? Então, o que é proveitoso agora? Só a gente identificar se o adjetivo é grande ou pequeno. Aí depois a gente pode até alargar mais essa discussão aqui. Beleza? Para a gente poder remir o nosso tempo aqui e ser bacana. Olha, então small vocês concordam que é pequeno, né? Sad. Pequeno. Pequeno. Happy. Pequeno também. Pequeno também. Glad.
Pequeno. Pequeno. Joyful. Pequeno. Estaria grande, mas acho bem pequeno. Opa, vocês já estão ficando cabreiro com o negócio, né? Ele é grande. Ele é grande. Aham. Joyful. Short. Pequeno. Pequeno. E um outro que eu lembrei aqui é large. Pequeno Large. também. Pequeno. Pequeno. Eu acho que aqui tá bom para a gente fazer as nossas observações. Então, gente, eu falei com vocês, né? O comparativo de superioridade, né? Vou colocar uma observação aqui. Porque o comparativo de superioridade, para os pequenos, vai ser uma regra. Para os grandes, será outra. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar falando dos pequenos, que é o que tem mais coisinhas aí para a gente entender. Então, assim, para fazer a regra número 1, né? Regra geral, vou colocar assim, ó. Regra geral. Essa aqui é a regra que vai funcionar na maioria dos casos, tá, gente? Dos pequenos. Então, aqui, comparativos, deixa eu organizar esse trem direito, que estou fazendo serviço direito aqui não, ó. Comparativos, ó, comparativos de superioridade. Eu vou colocar aqui, adjetivos pequenos. Aí vocês já entendem quando eu falo o que é adjetivos pequenos, né? É a palavra cujo tamanho é considerado uma palavra pequena. Tá? Beleza? Então, observações. Regra geral. A regra geral, gente, é tranquilíssima. A regra geral. Para fazer a superioridade dos adjetivos pequenos, acrescentamos, atenção, acrescentamos ER na palavra e den. Tranquilo na regra geral? Então, como é que faz a superioridade dos pequenos? Acrescenta-se ER no adjetivo e depois eu coloco den, que significa do quê? Esse ER, pessoal, nos adjetivos pequenos, ele vai fazer o efeito de mais. Entendeu? Ele vai fazer o efeito de mais. Deixa eu até colocar aqui entre parênteses. Ele vai fazer, às vezes, do mais. Certo? Deixa eu até destacar aqui. Ó. Ele vai fazer, às vezes, do mais. Então, vamos colocar o exemplo, ó. Escolhe qualquer adjetivo pequeno aí para mim, para a gente fazer o exemplo. Dentre esses aqui da lista. Deixa eu subir a lista. Big. Vamos deixar o Big para depois, porque o Big tem uma observação nele. Escolhe o outro. Good. Hã? Good. Good. Vamos deixar o Good para depois, que tem uma observação nele também. Small. Vamos pegar um de regras. Hã? Small. Small? É, o small dá para fazer. Ó, então vamos falar o que é menor do que o quê? Ó, se eu falo assim, the mouse, ó, o rato é pequeno. Só que eu não quero pequeno, eu quero ele menor. Ah, professor, né, esse mais pequeno no inglês vale? É, parece que vale. Tá vendo?
No inglês seria o mais pequeno, mas nós não falamos mais pequeno no caso aqui, nós falamos menor. Então, o rato é menor. Small é um adjetivo pequeno, não é? Superioridade dele é feito como? Sim. Oi? A superioridade de small é feito como? Não entendi. Ele é um adjetivo pequeno, não é? Ah, qual é R no final? É R mais than. Entendi. Aí. Aí, ó. The mouse is smaller than the elephant. Olha aqui. Viu só? Então, para os adjetivos pequenos, pessoal, eu vou acrescentar o ER no final do adjetivo e depois colocar a palavra than, que significa do que. Tá? Lembra disso? Lá na outra nós usamos o than. O than significa do que. Oi. Esse D aí no início e final. No início do final, ó. Do É início da frase. Sim. Não, eu sei mais ou menos o que é, o significado. Eu queria saber se vai sempre estar usando ele nas frases. Se for substantivo, desde que não seja substantivo próprio. Ah, sim, ele é usado então para substantivo comuns, né? Uhum. Ah, tá. Entendi. Agora, se eu falo assim, Ricardo é mais rico do que Antônio. Se eu falo assim, o Ricardo é mais rico do que Antônio. Aí eu não vou usar, porque é nome próprio. Eu só vou falar, Ricardo is richer than Antônio. Viu só? Okay. O Brasil é maior do que a Argentina. Né? Então, esse o, eu não uso nesse caso. Porque Brasil é nome próprio. Ah, não é isso que eu queria colocar. Isso aqui, ó. Rich. Rich, então vou colocar o contrário dele, que é poor. Os dois aí para nossa lista. Vamos colocar mais um exemplo aqui de superioridade. Escolha o outro lá para mim. Outro pequeno. Glad. Happy. Glad, satisfeito? Tá bom, então vamos lá. Fala a frase para mim aí que tenha glad no meio. Ele é mais feliz que eu. Tá, está mais satisfeito? Não, ele está mais satisfeito que eu. Ele quem? Você. Tá. You, ó, you, você está, beleza. You vai com are no verbo to be, não é? Sim. Sim. Está mais satisfeito. Então, glad é um adjetivo pequeno? Sim. Pequeno. Então, para eu fazer o comparativo de superioridade dele, eu tenho que fazer o que mesmo? Colocar o R na frase, depois o then, e depois continua a frase. Você está mais satisfeito do que quem? Eu. Do que eu. Pronto. You are gladder than me. Professor, pelo amor de Deus, mas o eu não é I? Sim, se ele for o sujeito da frase. Nós vamos ver isso lá na frente. Agora, se o eu for complemento, se ele for objeto, ele vai ser substituído pelo me. Nós vamos ver isso lá na frente, tá? Não preocupa com isso agora, não. Por isso que até eu pedi nomes, lembra do que eu pedi nome? Para não mexer com pronome agora, para não confundir a cabeça de vocês. Mas está valendo. Então, tem todos os elementos aqui para um comparativo de superioridade de adjetivo pequeno? Sim. Tem, ó. Eu tenho o adjetivo que está aqui. Eu tenho o sufixo ER, que quer dizer mais, que já está acrescentado na palavra. E eu tenho than, que significa do quê? Agora vamos para a primeira observação. E se o adjetivo pequeno já for terminado
em E. O que eu faço? Coloco outro E? Só coloca o R. Ah, então olha só. Não, você acrescenta R. Coloco R, acrescento R, o que eu faço? Só acrescento Você só R. acrescenta o R, porque senão vai ficar 2 E. Ah, isso aí, eu já aproveito, né? Então, se o adjetivo pequeno já for terminado em E, acrescentamos apenas, vou colocar, ó, apenas R, para fazer superioridade. Lembrando, gente, nós estamos falando do comparativo de superioridade dos adjetivos pequenos, hein? Olha a sequência que nós estamos fazendo. Vamos pegar um exemplo. Um exemplo é o adjetivo. Olha só, nós temos alguns aqui que Nice. podem se enquadrar. Nice. Nice, por exemplo, que é legal, né? Vamos lá, legal. Então, vamos dizer assim. Fala uma frase que tenha legal no meio. Deixar os exemplos por conta de vocês. Eu ia falar de novo comparação com você e eu, no caso. Hã? Você é mais legal que ele. Se eu falo assim, Não, mas uma pessoa, quer dizer, também. falando de pessoas, Tipo assim, em vez de colocar o legal no você sentido e de o eu. simpático, né? Legal no sentido de simpático. Vamos pegar um nome aqui aleatório. Assim, my sister is. Aí eu tenho aqui o adjetivo legal, me basta. Se você falar que ela é legal e ponto, sim, creio eu. Não, mas comparando. Não, aí você coloca o R. Ele depois é o um adjetivo N. pequeno terminado em E, não é? Quando é esse caso, vamos fazer o quê? Só acrescentar o R, depois o colocar o N, Isso. e depois colocar o resto da frase. Ó, deixa eu até, bem lembrado aqui, deixa eu colocar o then aqui para vocês não esquecerem. Ó, mais then para fazer a superioridade. Então, my sister is nicer than My brother. Your brother. Pode ser também. My sister is nicer than your brother. Tem todos os elementos para fazer a comparação de superioridade aqui? Sim. Sim, beleza. Ó. Então, olha só. Então, essa é a primeira observação. Regra geral, acrescenta R mais than nos adjetivos para fazer a superioridade dos adjetivos pequenos. Observação número 1, que é a exceção. Se o adjetivo pequeno terminar em E, acrescentamos apenas o R mais than para fazer a superioridade desse adjetivo. Observação número 2. Terminado em Y, precedido de consoante. O que fazemos? Isso. Tira-se Y, E acrescenta IER. bota o I no lugar, né? Tira o Y, coloca o I no lugar. Depois coloca o ER, né? Então, para resumir, tira o Y, coloca o ER. E depois coloca o pen, que já é de costume, que é o do que, né? Professor, se não tivesse essa regrinha, se a gente não tirasse o Y, mas acrescentasse só o ER, ficaria o mesmo som da palavra?
Eu sei que tá Ah. errado, mas ficaria o mesmo som? Como assim? Se não tivesse essa regrinha, se a gente não tirasse o Y, não acrescentasse o I, deixasse só o E, tipo assim, Y, E, ficaria o mesmo som? Assim, tá errado, mas ficaria o mesmo som? Não, tá aí esse Menos comum, som, né? fazeria que menos comum. Aí ficaria faltando esse som, né? Teria que ter esse sonzinho aí. Quer Então, o ver? Y Vamos dar um não exemplo tem prático. o mesmo som de I no inglês? O Y tem o mesmo som de I aqui nesse caso. É só mesmo por uma questão, sei lá, estética, provavelmente, né? Porque, olha, gente, lembrando o seguinte, é o Y precedido de consoante, tá? A observação está no Y precedido por consoante. Ah, professor, e se o Y for precedido por vogal? E aí? Não tem? Não sei. Regra geral, né? É. Y precedido por vogal, regra geral. Então seria o que o Yasmin falou, então, no caso. Só muda que. É. Entendi. Essa regra do Y é só se o Y for precedido de consoante. Ah, sim. Se for por vogal, é regra geral. Aí vocês não vão esquentar a cabeça, não. Vocês vão deixar do jeito que é o normal. Nossa, Vamos mas lá, se vamos pegar tivesse na hora de falar, é meio complicadinho. Oi? Ficar prestando atenção nos mínimos detalhes quando for falar é meio embaraçoso. Não, mas isso aqui depois vocês acostumam. É porque agora Sim, é até acostumar é meio embaraçoso, como vai falando. Vamos pegar o rap como exemplo? Fala, professor, antes do negócio tem que ter uma vogal. Tem que ter o vogal. Aí é normal, regra geral. Aí é regra geral. Mas igual, por exemplo, o rap. Espia aqui o rap, ó. Ele é terminado, ele é pequeno, não é? Primeira coisa, ele é pequeno? Sim. Ele é terminado em Y? Sim. E esse Y é precedido por uma consoante? Sim. Beleza, então ele tem os requisitos para entrar nesse exemplo aqui. Então, vamos lá, vamos fazer uma frase com rap, para dar esse exemplo. Eles são mais felizes que nós. Eles são mais felizes que nós? São mais felizes que nós. Beleza, vamos lá então, ó. Eles. They are. Eles é they, né? Eles são. Are. They are. Eu tenho aqui o adjetivo happy. Posso parar por aqui? Se você for fazer a comparação. Não, quero comparar. Quero comparar. Você tira o Y, coloca o IR. Então o Y cai fora. E continua. Coloco IR, coloco then. Opa, then. Né? Então, eles são mais felizes do que nós. We. Professor, pelo amor de Deus, Professor. Mas we não é nós? Sim, we é nós se ele for o sujeito da frase. Se ele for o complemento, a gente tem que substituir pelo pronome do complemento, que a gente vai ver daqui a pouco, logo em seguida, tá? Não preocupa com isso agora, não. Só sabe que o nós é assim, no final. Mas todos os pronomes pessoais mudam, é só o I, and, we, e we, quer dizer. Todos mudam, mas alguns são iguais. Ah, sim. Professor, você está ficando doido? Não. Por exemplo, tanto o you do sujeito quanto o you do complemento é you. Entendeu? Tanto no plural como no singular. Tanto no sujeito quanto no complemento. O it é it no sujeito e no complemento. Não, também não muda. Sim. Agora o resto muda. Que é o they, we and I. Yeah. Mas isso aí não preocupa com isso agora, não, que nós vamos ter uma aula só para falar disso. Aí vocês vão entender, ó, vai ficar mais 5 minutinhos aí, só vocês vão entender que é uma beleza. Não. Hã?
Não parece ser um bicho de 7 cabeças. Não, isso aqui é coisa de 5 minutos para vocês entenderem. Sim, sim. Né? Isso aqui é mais fácil que andar para frente. Bom, então, Tá tudo certo. está aqui todos os elementos comparativos? Estão. Sim. Olha aqui, ó. Mas tem um outro caso ainda. E se o adjetivo... É consoante ou consoante? Isso, se ele for terminado em consoante, vogal, consoante, tracinho, vogal, tracinho, consoante. Tem que ser nessa ordem. O que a gente faz? Eu acho que repete a última consoante e coloca o R depois. Uma coisa assim. Repete-se a última consoante e acrescenta-se R e den. Tranquilo? Vamos ver aqui qual que é compatível com essa regra. Small? Peraí, small. Acho que small é grande, né? Ah, não, small é pequeno. Não, ele é pequeno, mas ele é consoante, vogal, consoante? Ele Ah, termina em consoante, vogal, Ah, tá consoante? certo. Eu olhei errado, perdão. Glad. Glad, é. Mas o glad... Gente, quando a consoante for fraquinha, ela não se aplica não, tá? Que é o caso de glad. Nossa, Mas vamos usar o típico exemplo, que é o big. Ó, Ah, o big é se encaixa verdade. nisso, não é? O big se encaixa. Então, olha, então se eu falo assim, ó, Brasil, vou jogar isso aqui para baixo, ó. Brasil é maior do que a Argentina. Brasil é maior do que a Argentina. Como é que ficaria essa frase? Brasil Isso. é... Aí eu tenho aqui o big, é o adjetivo. Paro por aqui? Coloca mais um B, um G e o ER, depois o Porque eu estou TER. comparando, né? Eu não Sim. paro por aqui porque eu estou comparando. É, Então, ele é um adjetivo pequeno, terminado em consoante, vogal, consoante. Correto? sim. Então, o que a regra me diz? Repita a última G, consoante, acrescento a R, coloco den, e aí depois o outro elemento. Olha aí, mais mole do que colocar um prego no angu. Né? Tranquilo, gente? Tem todos os elementos comparativos aqui? Tem todos os elementos? Ó, acrescentei R. Sim. Repeti a última consoante. Vamos ver, tem outro aqui que cabe? Far Vai entrar numa outra regrinha. Então, tá bom. Vamos ver se tem uma outra aqui. Chip não. Chip não. Chip não. Chip é... Como é que seria chip, hein? Vamos lá, falem para mim aí. Como é que seria tall? Só colocava o R, vida que segue? Isso. Taller than. Nice, nós já fizemos. Chip. Ah, mas chip é pequeno, professor. Sim, é pequeno. Ah, mas é verdade, tá errado. É barato, eu quero falar mais barato. Mais barato. Você fala assim, batatas são mais baratas que tomates. Como é que ficaria esse mais barato aí? Você coloca o R também, vida que segue?
cheaper than, isso aí, vida que segue, cheaper than. Coloca o ER e toca o barco. Spicy, é mais apimentado. Se eu falo comida mexicana, é mais apimentada que comida baiana. Como é que ficaria? Tira o Y, coloca o IR, o TEM e continua sua vida. Hã? Tira o Y, coloca o IR, o TEM e continua sua O vida. DN toca o barco, não é isso? Aham. Beleza. Heavy, Mesma coisa. mesma coisa. O high, Onde? Ah, tá. aqui ó, high, O R. mesmíssima tem. coisa. Gente, high é alto. Tall também é alto, não é? Qual a diferença dos dois? Contexto. Um prédio é tall ou é high? Tal. High. É Eu high. escrevi aqui. High tem a Tall ver é com pra- altura. Altura. Por exemplo, tall? o Monte Everest é tall ou é high? Ah, não sei não. High, né? O Monte Everest a gente mede a altitude ou a altura? Altitude. Então é high, não é? E Joãozinho? Tal. Tall. Tall. Joãozinho is tall. Então, peraí. O tal vai medir? Os dois significam alto, não é? Sim, sim. Só que high é usado para altitude, para montanhas, árvores, prédios. Agora, para pessoas, para medir estatura, você usa tall. Ô, professor, e como, E animais também, né, professor? Animais também. e como que ficaria Joãozinho em inglês? Como é que faz essa diminutiva? Joãozinho. É o nome do bichinho, é. Ah, mas, por exemplo, o nome dele é João. Tá, mas aí em inglês lá é Johnny, mas Johnny já chama Johnny, não precisa passar para português. Lá não tem como, então, fazer uma diminutiva, então, do nome. Little John? Só, não é o caso. Ah, então não... Mas nome é nome, Érico, não muda não. Você Aí não pode tem ir para como- aqui, para China, para qualquer lugar. Então não tem como eu falar meu filhinho no diminutivo. Ou My então, little son. My Ah. little son. Você bota o little na frente para fazer o diminutivo. até mesmo Mas para nome próprio, igual João, até mesmo para nome próprio, igual João. Não, nome próprio é nome próprio. Ele já vai no diminutivo, né? Não? Igual Joãozinho, Mariazinha, Aninha. Ó, tudo diminutivo, não é? Carinhosamente falando. Professor, Não é? É isso aí. professor. Oi. Só me lembra aqui. High é o que mesmo? Eu esqueci. High é alto para Não. coisas, né? Ah, tá. Para altitude, para altitude. Ok, obrigado. E aqui, gente, a gente vai falar da quarta observação, que no caso é adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares, gente, eles são poucos, mas a gente tem que lembrar desse caso, tá? Por quê? Porque eles não obedecem a nenhuma das regras anteriores. São 3. Ele Good. muda, se não me engano. Bad e far. Então, ao invés de eu aplicar as regras que nós já falamos aqui anteriormente, nós vamos colocar a palavra que corresponde ao comparativo de superioridade deles. Então, por exemplo, bom, good. Eu não vou falar mais bom. Se eu fosse usar a regra, qual regra eu usaria? Better. Não. Se eu fosse usar a regra normal. Você falaria better? Não. No caso? Se ele obedecesse a regra. Mas como ele não obedece, aí eu vou ter que arrumar uma palavra que é o comparativo de superioridade dele. Então, eu coloco a palavra better, que significa melhor. Professor, Olha aí. uma pergunta.
Ah, Eu vou poder usar o better numa coisa, tipo assim, numa frase normal, ou no caso eu só teria que usar o better, nossa, só no... Quando eu estivesse comparando? No caso. hã? Não, normal, normal. Por exemplo, se eu falo assim, ó, ice cream is good. Uhum. Beleza? Ó, ice cream is good. Sorvete é bom. Sim. But chocolate is better. Ah, sim. Viu Então eu aí? posso usar ele normalmente, então, better. Só Normalmente, que... ele é uma palavra, ele é um adjetivo que você vai usar. E tanto é que aí, no caso, ele vai entrar naquele exemplo do predicativo lá em cima. Ah, professor, mas ele está comparado. Não importa, ele é adjetivo do mesmo jeito. Ah, sim. Ele só tá com o grau aumentado, né? Entendi. Então, o bad, pessoal, é a mesma coisa. Se a gente fosse usar ele na regra normal, seria o mesmo caso do good. Mas, como ele não obedece à regra, então a palavra que vai ser o comparativo de superioridade de good vai ser worse, que é pior. Tá? No caso de longe, far também não obedece. Então, a palavra que nós vamos usar é further, que quer dizer mais longe. Professor, tudo isso, ou só isso para os adjetivos pequenos? Sim. E para os adjetivos grandes? Gente, para os adjetivos grandes, comparativos de superioridade. Aí agora, adjetivos grandes. Aí, gente, é mais fácil que andar para frente, né? Ele volta à regra, né? Ele volta à regra. Você vai acrescentar more, quer dizer mais, juntamente com o adjetivo, um adjetivo grande, e then, que significa o quê? Olha aí. Mais fácil que andar para frente, né? Então, você pegou as regrinhas ali, as observações dos pequenos, para fazer o grande, nós não vamos ter problema nenhum. Vamos escolher um aqui para a gente dar como exemplo, para finalizar. Escolhe um aí. Tired. Tired, que é cansado, né? Faz uma frase com cansado. Eu estou mais cansado que você? Vamos lá. Eu estou mais cansado que você, né? Eu estou. I am. Mais. More. Tired é um adjetivo grande, não é? Isso. Ó. More. Tired. Than you. Vamos pegar agora, utilizando o adjetivo disgusting. Pense em uma frase aí com disgusting. Significando isso o que mesmo? Vocês lembram, pessoal, o que é disgusting? Gente, tem mais gente nessa aula que eu não estou ouvindo mais ninguém aí? Tá, foi todo mundo embora? Ó, Ana Clara, ela deve estar fazendo outra coisa. Ela deve estar lá na cozinha mexendo com alguma coisa. Hã? A Maria, cadê a Maria, gente? A Maria tá aí? Tô aqui, professor, só tô deixando a oportunidade para os outros falar, que eu já falei demais hoje.
Eu tô achando que vocês saíram aí da frente do Não, computador, não, a foram lá gente na tá cozinha aqui. tomar um Vou café. deixar os outros falar, senão só eu fico falando. Aí depois fala que eu não deixei eles falar. Vamos lá, ó. Vamos colocar assim, ó. The cockroach is more disgusting than a mouse. Concorda, discorda ou sem corda? Eu nem sei o que significa, mas é disgusting. O que é disgusting mesmo, gente? Asqueroso, nojento. Asqueroso, Ah, nojento. O que é sim. cockroach? Cockroach. Crocodilo. As meninas adoram esse bichinho Eu não. quando aparece. Principalmente quando aparece do nada. Lagartixa barata. Hã? Não é barata. The cockroach is more disgusting than a mouse. Concordam? Na verdade, fica empatado, sabe? É, aí eu acho que dá um empate, né? Não empate, que como Mas eu comparação. acho que as meninas se apavoram mais com o The Cockroach, não? Vamos combinar, gente, que quando a barata voa, É a não pior tem coisa. Não tem pior nada do que igual, né? É a Aham. pior coisa do mundo. nada. Nada. Então a barata sempre vai ser pior. Porque barata morde, barata voa, barata sobrevive a explosões nucleares. Então não tem Barata nada morde? pior do que esse bichinho. Barata morde. Eu descobri isso um dia desses. Eu não fiquei feliz. Alana, Meu eu Deus. sempre no banheiro, Alana. Sério? Essa aí eu Sim, não sabia, não. lendo um artigo, e aí não sei por que chegou para mim um artigo falando que baratas mordem. Que isso? Fui pesquisar para E, ver se isso era verdade. Sim, baratas mordem. e formiga tem pelo nas perninhas, eu já sabia. Ai, até agonia, pessoal. É, porque isso aí eu já, quando eu estudava Essa lá de no Pio barata morde 12, eu não sabia, não. quando eu estudava lá no Pio 12, lá em Coporanga, uma vez a gente teve um dia no laboratório que olhava lá no microscópio, né? Aí a professora mostrou pra gente uma formiga, até mesmo os pelinhos nas pernas. Agora, que barata mordia, para mim é novidade. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. Gente, tranquilo então quanto aos comparativos e as características dos adjetivos? Alguma pergunta, dúvidas, questões? Professor, você vai disponibilizar? Agora? Ah, tá. O que vocês me pedem rindo que eu não faço chorando? Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Alguma questão? De novo. Pode falar. Nos adjetivos grandes não vai ter mudança, então, nos adjetivos, no caso. Não. Nos adjetivos grandes, você vai usar de novo as palavras comparativas, de superioridade dessa vez, né? Que sim. no caso é more, o adjetivo grande, e than, que significa do quê? Só. Isso. Igual, o tipo do adjetivo grande, a comparação dele é igual à inferioridade e à igualdade. Sem distinção. Agora, nos pequenos é que você vai ter que fazer aquela jogada de colocar ER, acrescentar só R, tira o Y, bota IER e por aí vai. Aqui, a Yasmin Cortelete hoje também ficou caladinha. Tô aqui, professor, tô meio dormindo ainda. Sara caladinha, eu tô achando que vocês estão lá na cozinha tomando café. E tá só o avatar aí, ó. Oi. Eu dei uma fugidinha para pegar um pão. Isso aí. Mas eu vou tomar café agora também. Oi, Yara. Yara. Seu áudio tá baixo. Eu não sei se é só pra mim, mas tá baixo. Ô, professor, você vai disponibilizar a gravação da aula? Sim, tá bom, obrigada. É porque só deu para eu entrar no final porque eu tava sem internet até agora. Nossa, me deu uma raiva. Eu vou colocar lá no Moodle, vou subir pro YouTube, né? Olha a trabalheira que dá, hein? Tem que subir pro YouTube e aí colocar o link lá. Pra ficar melhor para vocês. Normal. Beleza, gente? Mas ficou alguma dúvida aí, alguma questão?
É isso, né? Eu acredito que não. É coisa de 5 minutos mesmo, não foi? Sim, eu acho que um vídeo foi de 9 minutos e outro de 6, eu acho. Não, estou falando assim, para vocês, para eu explicar e vocês entenderem, é coisa de 5 minutos.